Uma polêmica envolvendo o cidadão brasileiro. Ontem um advogado disse ao ministro Lewandowski que o STF é uma vergonha. O ministro, um pouco intimidado, perguntou se o advogado queria ser preso e pediu reforço, pediu ajuda da Polícia Federal e de um técnico judiciário do STF. Primeiro vamos analisar se houve realmente crime desse advogado e depois vamos falar sobre a relação do STF com a população. Do ponto de vista jurídico, analisando os crimes contra a honra, a conduta do advogado poderia configurar 3 tipos de crimes. Calúnia, difamação e injúria. Calúnia não foi, porque calúnia é imputar um fato criminoso a alguém, e isso ele não fez. Difamação também não teve, porque difamação seria imputar um fato ofensivo à reputação de uma outra pessoa. Seria uma honra objetiva, o que as outras pessoas pensam da gente, e isso não aconteceu. E por último, sobra o crime de injúria, que está relacionado com a honra subjetiva. A honra subjetiva é aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Em nenhum momento o advogado disse que o ministro era uma vergonha, ele disse que o STF era uma vergonha. Então não houve ofensa à honra subjetiva do ministro. Seria uma ofensa à honra do STF, só que o STF é uma instituição e o STF não tem uma honra subjetiva, o STF não pensa nada de si mesmo. Mas seria legal se você refletisse assim, poxa, uma reflexão bacana, o que o STF teria a dizer sobre os seus ministros? Qual seria a reflexão de si mesmo do STF? É um bom pensamento. Sobre o ponto de vista jurídico, ele poderia ter cometido o crime de desacato, que eu acredito também que não foi. O crime de desacato é desacatar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. No desacato, você quer ofender o funcionário público para desprestigiar a instituição que ele faz parte. Quando o advogado diz que, como brasileiro, ele se sente envergonhado pela forma como o STF atua, ele está apenas manifestando a sua opinião sobre o STF. A questão é que o crime de desacato, o verbo desacatar, ele é muito amplo e muito extensivo. Você pode dar margem a diversas interpretações. E essa é uma boa crítica ao nosso sistema jurídico, de ter, assim, no nosso ordenamento, algumas normas penais muito abrangentes, muito extensivas, que podem variar com determinado caso e você pode acabar prejudicando ou beneficiando alguém em razão de uma mera liberalidade. Mas enfim, a nossa Constituição republicana assegura a livre manifestação do pensamento e foi exatamente isso que aconteceu. Mas e a conduta do ministro? Será que ele não cometeu abuso de autoridade? Porque se ele cometeu, o advogado poderia ter dado voz de prisão ao ministro na forma do artigo 4º, a linha A da Lei 4.898 de 65, juntamente com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E a relação do STF com a população? Fato é que a gente não se orgulha do nosso Supremo Tribunal Federal. A gente faz diversas críticas ao STF, iguais aos do advogado no avião. Mas já reparou, você já parou para pensar que a gente só reclama do STF quando ele decide contra a nossa opinião? Em diversos casos, o STF legislou, ou seja, ele alterou a legislação para atender uma finalidade social e mesmo assim a gente não falou nada. Mesmo sendo um desvio de função, uma função atípica que o STF não deveria desenvolver e ele estava fazendo. Um bom exemplo é a decisão do STF na ADIM 4277 na DPF 132, que trata de casamento, que trata da união estável de casais homoafetivos. E a crítica, eu já deixo claro, não é sobre a união estável de pessoas do mesmo sexo, e sim a invasão de competência do STF de tratar de assuntos que ele não deveria. O STF não legisla, e quem deveria fazer isso é o Poder Legislativo. O argumento do STF é o ativismo judicial. E em determinados casos o Poder Judiciário ele pode atuar de 3 formas diferentes. A primeira é fazendo uma função contra-majoritária, a segunda é fazendo uma função representativa e a terceira é fazendo uma função iluminista, que é o caso da ADPF que trata sobre a união de pessoas do mesmo sexo. Mas o que é essa função iluminista que o ministro Barroso deu esse nome? E por função iluminista, entende-se que em determinados momentos da história, a razão humanista ela deve se impor sobre o senso comum majoritário. Que na verdade é um empurrão goela abaixo de algum direito ou de alguma inovação no ordenamento jurídico. O melhor exemplo de um empurrão dessa canetada do STF é o caso da união afetiva, que eu reitero não ser contra, na verdade eu sou muito a favor, só que eu sou a favor por questões sociais e constitucionais, eu não sou a favor porque o STF disse. E não é o STF que tem que dizer se a união homoafetiva deve ser realizada ou não. Isso é competência do Poder Legislativo.
O problema da nossa população é que quando o STF atua fora da sua alçada para atender anseios que a gente entende devidos, a gente não fala nada e a gente bate palma pro STF. Mas se o STF não atende a voz da maioria, seja na sua função típica constitucional ou fora dela, aí a gente mete o pau no STF e faz duras críticas a ele. Eu também não me orgulho em diversos pontos do STF. Mas não será o STF um reflexo da nossa sociedade?